Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Hoje vamos falar de poesia, vamos falar de poetas, até porque ser poeta nos dias de hoje e no nosso país não deixa de ser um ato de resistência face às políticas editoriais e aos hábitos de leitura que no nosso país, como sabem, são pouco famosos. O nosso convidado para esta edição nasceu em 1948, em Alcantarilha, no concelho de Silves, em pleno Algarve, e foi em Silves que concluiu o curso comercial antes de rumar a Lisboa, onde cursou Economia no ISCEF e escolheu Odivelas como terra de acolhimento, de trabalho. Ele foi bancário profissionalmente, uma ocupação de uma vida, da qual se retirou para a reforma após a experiência como gerente de uma agência aqui na nossa cidade. Faz poemas desde os 12 anos, foi precisamente aos 12 anos que os começou a fazer, mas só depois de aposentado é que regressou ou ingressou em grupos de poesia na net. Foi então que passou a escrever com mais regularidade, pelo que a maior parte da sua obra acaba por ser posterior ao ano de 2000. O seu primeiro livro de poemas chama-se No Silêncio do Tempo e foi editado em 2005. De então para cá, e já lá vão 38 obras publicadas, a 39ª, já vamos falar disso, vai ser apresentada no próximo sábado na Sociedade Musical Odivelense, uma casa que sempre olhou para a cultura de uma forma muito terna. Joaquim Sustelo, é assim que se chama o nosso convidado. Viva, obrigado por ter disponibilizado estes momentos para podermos ter esta nossa conversa. Disse há pouco, nasceu em Alcantarilha, num claro, na altura, estávamos em 1948, num claro Portugal real, um Portugal rural mesmo, onde a ruralidade era muito acentuada, onde tudo ficava longe, inclusivamente a sua escola em Silves, quando foi para lá, ainda antes tudo isto antes da explosão do turismo algarvio. Como é que se envolveu com as letras ao ponto de, aos 12 anos, já escrever poemas naquele ambiente rural? Ora, eu quero saudar todo o auditório e quero agradecer também a oportunidade de estar aqui a falar sobre mim e sobre aquilo que tenho escrito. Aconteceu da seguinte maneira: nós morávamos no campo, eu, os meus pais e mais 3 irmãs, e de noite fazíamos sempre aqueles serões para escolher as sementes para lançar à terra no dia seguinte. Eu lembro-me, por exemplo, da escolha das favas para semear no dia seguinte. Mas eram outras coisas também. Ou então fazíamos serões a desfazer o milho que tinha resultado de uma desfolhada. E a minha mãe, apesar de ter andado só um mês na escola, ela conseguiu captar a forma de ler as coisas corretamente. Ela lia corretamente, escrever é que só fazia o nome dela, não sabia escrever mais nada. A minha mãe captou os poemas de João de Deus e fixou-os. E ela, nesses serões, lia-me aqueles poemas que muita gente conhece, que o João de Deus fazia e muito bonitos, e eu achava uma certa piada àquela escrita rimada. E então comecei também a fixar, a dizer sozinho, e aos 12 anos, quando me senti mais gente, como se costuma dizer, eu até digo isso num poema meu, também já escrevia a minha poesia, também já escrevi os meus poeminhas,
ainda que mais não fosse para mandar por baixo das secretárias à rapariga que estava à minha frente, à colega que estava à minha frente. Se fosse a mais bonita da turma. Exato. Também podia ser para o lado. Pois, também podia ser para o lado, mas para a frente dava mais jeito, que ela punha a mão para trás, punha a mão para a frente e fazíamos assim. Portanto, aos 12 anos já eu escrevia também os meus poemas. Muito assim. Bem. E já era, digamos, atrevidote, já pisava o risco, porque se o professor visse uma coisa dessas, aquilo podia correr mal. Mas a gente sabia fazer as coisas e o professor não via tudo, não é? Pois, muito bem. Já agora deixa-me aqui fazer uma referência. Falou no João de Deus, o autor da Cartilha Maternal. Ainda era nosso primo. E por esse livro, pela Cartilha Maternal, muita gente neste país aprendeu a ler. Pois, foi o caso da minha mãe e do meu pai. Muito bem. Joaquim Sestelo ainda vai naturalmente à sua terra, com alguma regularidade. A massificação turística no Algarve, sabemos, iniciou-se na década de 60 do século passado. Mesmo assim, Silves ainda consegue ser um concelho que concilia o turismo e a frequência da praia com a tranquilidade da serra, que também a tem, e deixo aqui a referência: o Algarve não é só praia, tem muito mais para além da praia e que merece ser praia, barrocal e serra e apreciado. Tem paisagens lindíssimas também. Como é que olha para a sua terra nos dias de hoje? Perdeu a poesia? Ganhou em turismo e perdeu a poesia? Não digo que perdeu a poesia. Os tempos é que mudaram e talvez hoje as pessoas não olhem a poesia com o mesmo espírito com que olhavam nesse tempo. Aliás, a poesia em Portugal sempre se ligou muito pouco a ela. Mas não perdeu a poesia. Há lá pessoas que a escrevem, outras que emigraram, estão cá, mas são algarvias e escrevem também. Não vejo assim grande diferença. Vejo é que a poesia continua a ser pouco acarinhada. Parente pobre das nossas letras. Eu costumo dizer que a poesia é parente pobre das artes, infelizmente. Na área da poesia, quem são ou quais foram as suas referências? Imagino que para um miúdo de 12 anos haja sempre uma ou mais figuras que de facto acabam por influenciar. Admito que João de Deus tenha sido um deles, mas teria outras referências na sua infância? Sim, João de Deus era da nossa família, segundo dizia o meu avô materno. Mas, pronto, sempre gostei muito do Camões. Não gostava era de estudar os Lusíadas, porque aquilo era uma injeção que nos davam a estudar os Lusíadas nesse tempo. Mas gostava do Camões, do Bocage, era um apaixonado pela escrita do Bocage. Antero de Quental, sei lá, depois passei a gostar da Florbela Espanca. Gostava do pessoal que me deslumbrava, sobretudo nos sonetos que eles escreviam, porque o soneto, eu tenho um poema que fala sobre isso, é uma espécie de espartilho, ou as pessoas pensam que é um espartilho que não se consegue dizer nada nele. Mas afinal consegue-se dizer uma série de coisas naqueles 14 versos e daí é que vem o deslumbre, da minha parte, refiro, ao ver que o poeta em 14 versos disse tudo o que queria. Né? Daí a minha paixão também pelo soneto. O poeta consegue sempre dizer tudo o que quer, muitas vezes o leitor é que não consegue ler aquilo que ele escreve ou consegue entender, será assim? Exato. O Joaquim Sestelo escreve todo o género de poemas rimados, mas mesmo assim ainda tem uma certa paixão pelo soneto, que estava agora a referir. Tenho. O soneto é por essa razão, por ser possível escrever tudo, por ser possível abordar tudo, atingir tudo. Porque o soneto é uma forma que, vamos lá ver, ele começa por contar qualquer coisa na primeira quadra, continua na segunda e no remate final, ou seja, nos tercetos,
ele chega a uma conclusão maravilhosa, quer dizer, é como se houvesse ali, ele chama-lhe a chave de ouro, e realmente é uma chave de ouro naquele poema. É uma figura de estilo muito própria do Sim, soneto. exatamente, que se consegue no soneto e que muitas vezes não se consegue noutro tipo de poema, mas também se consegue, evidentemente, também se consegue. Muito bem, eu há pouco esqueci-me de lhe perguntar, mas imagino que na escola fosse um barra em português. Eu era não gosto de me gabar, mas eu fui o melhor aluno da escola de Silves, em 1500 alunos, e eu gostava de todas as disciplinas, tinha sempre médias para cima de 15, 16 a qualquer uma delas. A minha paixão maior, contudo, era a matemática, porque o meu pai era um matemático como eu nunca vi outro, não é por ser meu pai, mas nunca vi outro. O meu pai tinha despiques, por exemplo, com um senhor que era lá chefe da estação de caminho de ferro, mas ele tinha já o 5º ano antigo, que é atualmente o 9º, não é? Ele tinha despiques do género, por exemplo, do chefe da estação lhe pôr um problema, 2 equações a 2 incógnitas, não é? Não, como é que se chama o poema? Agora não me lembro o nome. Aquilo são equações do 2º grau, salvo erro, que se chama, Equações não é? de 2º grau, exato. Mas o chefe sabia as regras todas porque tinha estudado até o 9º ano, ou até o 5º ano antigo. O meu pai não sabia nenhumas regras, mas inventava. O meu pai ia experimentando como é que dava certo e acabava por inventar uma regra que dava para todos aqueles poemas. E chegava sempre ao resultado pretendido. Exato. O meu pai era um barra em matemática. Admito também que naquela altura era o melhor aluno da escola de Silves, conforme disse. Deveria ser também o aluno que iria de mais longe, não? Mais longe em que aspecto? Em distância. Em distância, eu sempre fui cómico, sempre fui assim. Aquilo devia ser uma aventura, ir de Alcantarilha a Silves naquela altura. 10 km só. Íamos de comboio, eram 2 estações. Era o Poço Barreto e Silves. E então era outra coisa engraçada também. O comboio chegava ao Poço Barreto e de inverno os carris estavam molhados. De Poço Barreto para Silves começa uma subida, há uma grande subida. O comboio, era um comboio de mercadorias em que a última carruagem era reservada aos estudantes e às outras pessoas, aos passageiros. Eu tenho um poema sobre isso que se chama o Chora. O comboio a gente chamava-lhe o Chora. Ele começava na subida, se tinha muitas carruagens de mercadorias, o que é que o maquinista fazia? Desligava metade, ia levar a Silves e depois vinha buscar a outra metade das carruagens, onde nós estávamos na carruagem ao fundo. Senão o comboio não subia. Claro, senão não subia. Claro que a parte mais engraçada é que nesse tempo já havia lá laranjas e tangerinas e já sabe como é que era. A gente aproveitava para ir dar uma voltinha a apanhar uma laranjita ou uma tangerina e lá vinha o dono a correr com a gente à pedrada, não é? Pois, e daí, chegada aqui à conversa das célebres laranjas de Silves, que dizem que são laranjas do Algarve, mas em bom rigor são laranjas de Silves. Joaquim Sustelo já publicou 38 livros. Neste momento 39. Esse é o próximo que vai ser apresentado no sábado, já falaremos dele, mas pronto, em bom rigor 39 livros, participou em 50 coletâneas. 60 e tal. Foi fundador os dados foram todos pesquisados por baixo, por vistos. Foi fundador do site Horizontes de Poesia, creio que em 2007. Chegou a fazer locução na rádio Horizontes de Poesia, onde divulgou imensos milhares de poemas de autores portugueses. À volta de 4.200. No seu entender, é de divulgação que a poesia precisa neste país? Em primeiro lugar, a poesia precisa de carinho, que é uma coisa que pouco tem tido ao longo dos anos. Precisa que gostem dela. Precisa que gostem dela, exatamente. Precisa de ser lida. É claro que às vezes a poesia não é lida por culpa também de alguns poetas, porque têm poemas demasiado eruditos e a pessoa olha para lá e não percebe, não é? Eu costumo dividir a poesia em 3 segmentos. Há o segmento da pessoa mais simples,
Por exemplo, a pessoa que faz costura e faz os seus versinhos, a pessoa que anda a tomar conta do gado e faz os seus versinhos. Não estou com isto a dizer que tem menos qualidade, mas é uma poesia mais simples, quer dizer, é uma poesia direta, sem metáforas, não é? O essencial da poesia é a metáfora. E depois há a poesia intermédia, talvez seja a minha, não é? Que tem a metáfora, mas que se percebe toda. E depois há uma poesia erudita que quase ninguém percebe, daí que muitas vezes não se venda, não se consegue vender. Tem que ser interpretada e é difícil interpretar essa poesia que referia. Sim. E sabe, muita gente, quando chega a um livro e não percebe o que está lá escrito, a tendência é desistir logo, não é? Pois. Mas mesmo assim, dentro dessas dificuldades que acabou por enumerar, escrever poesia é um tesouro inestimável para qualquer pessoa que deseje aprender ou até mesmo otimizar o seu vocabulário. Os poemas acabam por ser uma autoestrada para a exploração da língua portuguesa? Acabam, porque é assim, eu estou a escrever um poema, vou-lhe dar um exemplo também engraçado, eu gosto muito de ir para a parte engraçada das coisas. Eu tenho uma ode, aliás, eu tenho 12 odes, 12 ou 11, não me lembro se são 12 ou 11 odes, a vilas, cidades portuguesas, tenho a Odivelas, por exemplo, não é? E tenho uma à Vila de Rei. E eu estava a explicar o marco geodésico de Vila de Rei, não é? Portanto, que é aquele que assinala o centro rigoroso do nosso país. O centro rigoroso do nosso país, em todas as direções, norte, sul, este e oeste. E comecei por dizer, é nele que é o centro geodésico. E depois vou por aí afora e digo, espera aí, agora vou rimar geodésico com quê? E então vou ao dicionário de rimas, é uma coisa que se chama dicionário de rimas, agora já não é preciso dicionário de rimas, porque a gente vai ao Google e põe lá, geodésico rima com quê? E vês lá a palavra nemésico. E então lá continua, não sei que às vezes o nosso cérebro é nemésico e não chega, portanto, não se lembra, não é? Nemésico é de esquecer, não é? E a gente vai sempre procurar palavras e vai encontrar muitas palavras. Por exemplo, você põe lá sol, a palavra sol, e deve rimar com lençol ou com farol ou coisa assim. Se for ao Google pesquisar as palavras que rimam com o sol, tem algumas 30, não é? Tem algumas 30 palavras. É arrebol, sei lá, não digo mentol porque isso é de comer. Mas o Joaquim Sestelo, pronto, vai-se ao Google e apura-se as rimas. Mas ainda tem saudades de ir ao dicionário de rimas? Tenho lá em casa, de vez em quando vou. Tenho lá em casa, é. E além disso, eu também queria dizer o seguinte, eu escrevo poemas todos rimados pelo seguinte, cá está a influência da minha mãe, que me ensinava os poemas do João de Deus, ou que me recitava, e a grande influência também do meu pai, que me lia os poemas do António Aleixo, com quem ainda conviveu. Meu pai, portanto... Será um belo exemplo daquela poesia mais simples que há pouco referia. Do António Aleixo? Sim. Não, porque é filosófica. A do António Aleixo tem metáforas e é muito filosófica. Tomáramos nós ter mais 2 ou 3 poetas como ele. Essa não é a mais simples. Não. A mais simples é a gente dizer, fui ali abaixo comprar umas cebolas e o meu marido precisava, isto, se for uma senhora a escrever, não é? Fui ali abaixo comprar umas cebolas, o meu marido precisava e trouxe-lhe umas cerolas, quer dizer... Essa é que é simples, porque não tem metáfora nenhuma. Não tem. Eu tive um grande mestre, não sei se você conheceu, que era o Ulisses Duarte, para mim um dos maiores poetas dos últimos 80 anos, que ele dizia, Sustelo, a poesia tem que ter metáfora. Se tu disseres, eu vou aos Jogos Olímpicos, esse verso não tem poesia nenhuma. Mas se tu disseres, os Jogos Olímpicos vêm à minha casa... Isso já tem poesia, porque já obriga o leitor a pensar, espera aí, como é que os Jogos Olímpicos vêm à casa dele? Pois claro que vêm através da televisão, do cinema, dessas coisas todas, não é? Muito bem.
Vou citar aqui um verso seu. Escrever poesia é como pintar telas. Como começa, ou como escreveu no seu soneto, isto bem, no seu soneto, escrever, que foi editado em Caminhos de Vida. Escrever poesia é como pintar telas. Escolhe-se as cores das palavras, imagina-se o ambiente. Não diria propriamente isso. Vamos lá ver, há muitas circunstâncias em que a gente começa a escrever um poema. Para mim, o mais difícil é o primeiro verso. Desde que eu descubro o primeiro verso, o resto vai tudo de carrinho, como se costuma dizer. Por exemplo, sei lá, a tarde está cinzenta e está tão fria. A partir daí vai tudo por aí fora. Quer dizer, o mais difícil foi... Este exemplo não é o mais adequado, mas é só para perceber, não é? A partir daí os outros versos nascem de corrida. Nascem de corrida. Vem em sequência. Vem na sequência deste. O mais difícil foi arranjar este, o primeiro. É. Muito bem. O poeta em si é um romântico? Eu sou. Há poetas que não serão. Por exemplo, aquele poeta que escreveu sobre o elevador de Santa Justa, que foi diretor do Centro Cultural de Belém, não me lembro o nome dele, já morreu. Não vem agora também. Não creio que ele fosse um romântico. No entanto, tinha poemas belíssimos. Tinha. Mas o poeta precisa de ser romântico? Ou... Não propriamente. Neste caso não seria. Não propriamente. O poeta precisa de ter uma alma de poeta. Isto é responder com a mesma palavra, não é? Mas um poeta precisa de ter um espírito para ver as coisas de uma maneira algo diferente daquilo que vê o cidadão comum. Porque eu digo, num poema meu, eu digo assim: poesia é canto de alma e choro também. É tudo o que se vê usando uns olhos diferentes dos de quem inventa escolhos porque outros olhos têm. É preciso ter uns olhos um bocadinho diferentes da maioria do cidadão comum. Muito bem. 39 livros, contando com esse. A sua escrita é um legado que fica? Eu, quando reuni neste livro, aliás, este livro é uma reunião dos outros 30 e tal, dos melhores poemas que eu tenho nos outros 30 e tal. Não são dos outros 38, porque há livros que eu tenho dedicados, por exemplo, a uma poetisa ou coisa assim, não fui lá tirar nenhum poema. Outros livros que eu tenho de poemas cómicos, também não fui lá tirar nenhum. Portanto, digamos que tirei... Nem das odes. Nem das odes, exato. Eu tenho um livro que é Viagens por Portugal, que tem as odes todas, também não fui lá tirar nenhum. Digamos 30 e poucos livros. Tirei daí portanto, o material para fazer este livro. Pensei principalmente nos meus netinhos trigêmeos. Eu tenho 3 netinhos e são trigêmeos. É o Guilherme, o Tomás e a Constança. E um dia mais tarde, e tanto mais que a Constança tem uma certa paixão já pela poesia, pensei um dia mais tarde, olha, meu avô escreveu isto, deixa-me lá dar aqui uma vista de olhos. Pensei principalmente neles. E claro que também pensei nos outros familiares, nos amigos mais chegados, em vocês, por exemplo, e pronto, e por isso é que nasceu a ideia de escrever este livro. E nas pessoas em comum, ao cabo e ao resto, têm uma marca própria que eventualmente pode vir a ser seguida por mais alguém. Pois isso não sei. Sabe que a poesia clássica, que é o género da minha, há muita gente hoje em dia que já não gosta. Há muita gente que já não gosta deste estilo clássico. E o soneto, se não fosse eu e mais meia dúzia de pessoas, se calhar já estava morto. É por isso que é pouca a vitalidade da poesia em Portugal, ou deixou de ser moda, as pessoas deixaram de gostar, ou deixou pura e simplesmente de se publicar? A poesia? Publica-se. Há muita gente que publica poesia. O que fazem, infelizmente, é, por exemplo, publicar sonetos, como eu já vi, em que um verso tem 10 sílabas, o outro a seguir tem 15, o outro a seguir tem 8,
e aquilo não dá aquela cadência que devia ter, está a perceber? Não é propriamente estar a dizer tem que ter rigorosamente as 10 sílabas. Epá, mas se tivesse 9 e tivesse uma cadência igual aos outros, por exemplo, nós temos... o mesmo ritmo. Mesmo ritmo dos outros, por exemplo, eu vou fazer aqui minha inconfidência, mas ela já morreu, também não vai ficar aborrecida comigo. Não fica zangada consigo. A Florbela Espanca tem alguns versos com 9 sílabas, não tem todos com 10. Só que ela escrevia tão bem e tão bonito que ninguém dá por isso. Ninguém. Só uma pessoa que ande mesmo nisto todos os dias e perceba das sílabas, essa pessoa dá por isso, mas a maioria não dá. Os versos são tão lindos. E as editoras? De facto, as artes em Portugal andam mal, com falta de apoios. A literatura é um dos exemplos disto que digo, mas dentro da literatura, de facto, a poesia parece que não é tão querida aos editores quanto as obras de ficção, em prosa. É porque não se vende ou eles têm medo de apostar? Pois, aí é que está. Se bem que o pessoal hoje recorra a editoras e fazendo edições pequeninas, não é? Fazendo edições pequenas. Edições de autor. Sim, sim. Mas isso é complicado, mesmo assim ainda fica caro. Fica um bocadinho. E ainda por cima, por exemplo, eu nunca tive apoio de ninguém. Eu, apesar de ter 11 ou 12 odds, não me lembro já se são 12, como disse há bocadinho, nunca tive nenhum apoio de nenhuma Câmara. E é bom que se diga aqui, porque as pessoas precisam de saber que em Portugal muitas vezes não se apoia. Não se apoia. Como é que olha para a política cultural? Pelo menos daqueles municípios que mais conhece, Odivelas, Silves. A política é a política, a poesia é a poesia. Por exemplo, eu não vou referir o nome da pessoa, mas no dia 1 de fevereiro pedi ajuda a várias pessoas para me arranjarem uma sala para apresentar este livro. A Sociedade Musical Odivelense respondeu-me ao fim de 3 dias. Muito bom, ao fim de 3 dias. Disponibilizamos a sala, tal. Há 2 dias, portanto, anteontem, telefona-me uma pessoa aí bem, posso dizer, foi da junta de freguesia, e diz, o senhor pediu ajuda e tal, temos que marcar uma reunião com o senhor presidente. Diga assim, olha, minha senhora, era uma senhora que estava ao telefone, olha, minha senhora, as coisas só têm interesse quando vêm a tempo. Quando vêm fora de tempo, perderam o interesse. Eu, a esta hora, e sendo o livro apresentado no dia 22, a esta hora já tinha que ter uma sala, não é? E já a tenho, portanto, a esta hora já não viria a tempo de estar a marcar a reunião para depois arranjar a sala, tudo para dia 22, não. O senhor precisa de mais alguma coisa? Preciso, sim, senhor. Preciso que a senhora diga aí ao senhor presidente que para a próxima vez resolva as coisas em tempo útil. Muito bem, ficou o recado dado e eu aproveito também para dar outro, vem a propósito. A sala onde vai ser apresentado o seu último livro é a sala da Sociedade Musical Odivelense, uma associação centenária no nosso concelho que sempre esteve na linha da frente... 1863. Sempre esteve na linha da frente da cultura em Odivelas. Está o meu recado dado, vamos regressar à nossa conversa. Joaquim Sestelo, a poesia, e não é no sentido político, visto termos acabado de meter aqui políticos na nossa conversa, não é no sentido político, mas a poesia também pode ser encarada como uma forma de resistência, no sentido de parar, para olhar para trás, para ver melhor, para repensar. E uma arma, porque lembra-se no tempo daqueles poetas José Afonso e Fausto e companhia, lembra-se o que é que a poesia fez nesse tempo, não é? Destruiu muito mito e contribuiu,
de uma forma decisiva para a clarificação das mentes de muita gente. Sim, senhor. Mas a nível pessoal, é uma forma de resistência isto do parar, rever outra vez o filme ou filmes porque já passamos, elaborar os sentimentos. A poesia é isso tudo e traz-nos, sei lá, diversas fases à memória e é uma arma, como eu disse há bocadinho. Por exemplo, nos tempos que correm, eu não tenho tempo talvez para dizer um poema, mas... Tem, eu já lhe ia pedir, mas já lá vamos. Está bem. Nos tempos que correm, com guerras quase pelo mundo todo, é a Ucrânia, é a faixa de Gaza, é o Iémen, é a Síria, é tudo e mais alguma coisa. Nos tempos que correm, eu tenho aproveitado para colocar alguns poemas no Facebook para ver se as consciências se levantam um bocadinho. Se agita as mentes. Exatamente. Muito bem. Olha, quer agitar as mentes, quer ler aí um poema dos seus. À sua escolha, naturalmente. Pois. E eu depois vou-lhe pedir uma segunda leitura, essa a pedido. Não sendo isto um programa de discos pedidos, mas vamos aqui ouvir então o primeiro poema da autoria de Joaquim Sustelo e declamado pelo próprio. Já que estávamos a falar em guerras e isto não tem concerto, não é? Nunca teve concerto. Pois. Desde os primórdios até agora. Diz o povo que nunca teve concerto. Muitas vezes as coisas vão de mal a pior, mas vamos lá então ouvir o poema. Eu vou ler o meu poema o recado para quem decide as guerras. E isto é quase o que eu vivi quando fui ferido na Guiné, em combate. Eu fui ferido em combate. No tempo que se vola das trincheiras, há um pavor na alma que se instala. A vida é só um grão, ou são poeiras, no vento onde sibila a bomba e a bala. Há desespero, lágrimas e preces, e nomes que se soltam da garganta. Um filho que nasceu e não conheces, e a glória de o beijar seria tanta. O céu torna-se roxo ou não tem cor. Das árvores os vultos fazem medo. A noite vai morrendo, e o alvor trará um sol sem chama ao teu degredo. Ao lado há um amigo teu que tomba, desfigurado o rosto, o corpo e zangue. Não tardará que caia uma outra bomba e dentro em tuas veias gela o sangue. Para o teu relógio, é só o hoje, a hora, este minuto que te interessa. O tempo percorrido todo foge e a morte é já ali que ela começa. Teus olhos têm laivos de loucura e há palavras de ordem que te saem para aqueles que sentados na longura decidem quando e quantas bombas caem. Assim tem sido o mundo onde os chacais destroem vidas, sonhos a quem sonha. Os mesmos que se dizem teus iguais sem ter uma só ponta de vergonha. Brilhante. Brilhante, um retrato muito sentido daquilo que foi a guerra colonial, por onde acabou de dizer que também passou, nomeadamente na Guiné, onde foi ferido. Uma guerra que ninguém queria, onde jovens que não se conheciam se matavam amando de velhos que se conheciam e não se matavam. Mas pronto, isso já serão outras histórias. Levando a coisa para a brincadeira, uma vez um cabo do meu pelotão, eu fui lá ao Alferes Miliciano, uma vez um cabo do meu pelotão perguntou-me: Alferes, a Guiné é nossa? Digo assim: acho que sim. Diz ele assim: então eu vendo a minha parte por uma cerveja fresca. E pronto, era o que ele precisava na altura e era bem vendido. Joaquim Sustelo, já aqui abordámos esta questão, mas vamos olhar para ela de outra forma. Face às políticas editoriais da atualidade, ainda há espaço para novos autores, novos poetas? Eu penso que há sempre espaço. Agora,
Poderá haver autores que também não acrescentem muito àquilo que se pretende, não é? O Ulisses Duarte, que eu referi há bocado, que era o meu mestre, bem, mas esse era um brincalhão e um exigente. Uma vez eu li um soneto meu e lá havia qualquer coisa que não estava assim muito bem. Que ele não gostava muito. Não gostava muito de dizer assim, ó Sustelo, tu escreves melhores sonetos do que o Camões. Dizia assim, eu não. A ti para que é que te metes nisso? Ora bem, olha, agora, e se puder ser, a meu pedido, e até porque vejo que está aí, gostava que nos declamasse essa ode a Odivelas. São 25 sonetos? Escolhemos 2 ou 3. 2 ou 3. Então pode ser o das lendas. Das lendas que não faltam por aí. Que dão o nome à cidade de Odivelas. Muito bem. Então, vamos lá ouvi-las, porque, sendo nós de Odivelas, estando nós em Odivelas, faz todo o sentido que recordemos as palavras que escolheu para descrever a nossa terra. Portanto, o quinto soneto vem na sequência já da mesma conversa, não é? Diz assim, mas já que te meti por estas sendas, deixa que uns 2 minutos eu te tome para dar-te a conhecer as 2 lendas que dizem à cidade dão um nome. Deram-lhe em tempos idos como prendas para moer o pão que mata a fome, moinhos espalhados pelas fazendas, e deu-lhe a natureza sem renome 2 ribeirinhos, de água hoje pouca. Ribeiro, que era Odi, o que provoca, aliado aos moinhos ou às velas. É claro que já viste e bem depressa, e assim nessa junção é que começa a cidade a chamar-se de Odivelas. O Ribeiro era Odi, Velas. Exatamente. 2 palavras de origem árabe que, entretanto, constituíram o nome da nossa cidade. A outra lenda, isto é o soneto número 6 agora. A outra lenda, ao lê-la tu sorris, pois tem a ver com coisa de mulheres, que delas grande fã, o Dom Dinis, em toda a parte tinha uns afazeres. Um dia diz-lhe um aio de ar feliz, conhece dessa gente uns lindos seres. O rei que tais mulheres sempre quis, inquere e ficam longe, onde as conferes. Saiu então sabendo onde é que era, porém tinha a rainha à sua espera no caminho, prevendo que ia a elas. E ela, nessa mágoa que a aflige, a frase que ao marido então dirige, e de velas, senhor, deu Odivelas. Muito bem, são as 2 lendas que deram origem ao nome da nossa cidade, agora sede de concelho. E vamos finalizar, Joaquim Sustelo. Já agora, não me deixe dizer só mais um. Deixe, sim, senhor. É um poema dedicado à minha mulher. E eu, atrás, quando disse que escrevo todo o género de poemas, embora tendo uma certa paixão pelo soneto, este livro tem todo o género mesmo. Tem poemas de 5 sílabas, de 7, de 10, de pronto. Não é só soneto. Eu tenho aqui um poema semi-livre dedicado à minha mulher. Quando voei de mim para te encontrar, o tempo estava frio e nem sabia se era longe ou perto. A chuva, ela era densa, copiosa. O vento sibilava nas janelas na sua voz tenebrosa, como um intenso grito dado em silêncio num deserto. Mas era ao mesmo tempo um desafio romper com velhas telas e te achar, quer fosse longe ou perto. Traçar o teu perfil, a tua imagem. Será que existirias mesmo assim? De quanto era a extensão dessa viagem quando voei de mim? E atrás dos vários rostos que cruzaram comigo na distância do caminho, por entre as várias almas que mostraram o muito da essência do carinho, achei-te sob a luz de um céu infindo, num dia que foi lindo e que eternizo. Ao pé de ti, o tempo vai florindo, e eu, sorrindo, não vou mais de mim que achei o paraíso. Muito bem, brilhante. Aliás, este poema, e fazemos a ponte já com ele,
Este poema está impresso no verso da capa do último livro, O Melhor de Mim, de seu título e de sua autoria também, que vai ser apresentado no dia 22. 22 de março na Sociedade Musical Odivelense, às 15 horas. Às 15 horas. Ficam todos convidados. A seguir ao almoço, podemos estar presentes na apresentação deste livro, é o último, O Melhor de Mim, que recolhe muitos dos trabalhos de Joaquim Sestelo. O Melhor de Mim é isso mesmo, uma seleção das escritas que decidiu incluir nesse livro. Foi isso mesmo. Digamos, com o resumo de toda a obra? Quase toda. Claro, as odes não estão aqui, poemas que dediquei a colegas também não estão aqui, não é? Digamos aí de uns 30 livros, talvez. Uns 30 livros. Muito bem, então fica o aviso feito à navegação. Depois do almoço, 15h30, na Sociedade... Não, 15 horas. 15 horas, perdão, 15 horas na Sociedade Musical Odivelense. No dia 22. Sábado 22, lá estaremos então para ficar a conhecer melhor e também para ouvir a declamação, provavelmente, de alguns excertos de muitos dos... Sim, vai haver muita gente a declamar. Vamos ter os corais? Não, desta vez não. Pronto, não é possível, mas ficará para uma próxima oportunidade. Sim. Não, os jograis são da Associação Portuguesa de Poetas e eu não quis estar a convidá-los porque eles às vezes vão para Alenquer, vão para aqui, vão para além, e não quis estar a amassá-los mais com isso porque eles já têm muitas atividades. Muito bem, muitas atividades que é preciso apreciar porque Exato. Vale a pena. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Da nossa parte é tudo. Voltamos numa próxima oportunidade com outro tema e outro. Obrigado.